Seres humanos do meu coração, estou aqui para provar a vocês que a química é linda. Na aula de hoje vamos dar continuidade à matéria de gases ideais. Hoje veremos a lei das pressões parciais, que chamamos de lei de Dalton, aquele mesmo do modelo atômico, e a lei de Graham. Vamos começar pela lei de Dalton. As misturas gasosas estão muito presentes em nosso cotidiano, como por exemplo o GLP, gás liquefeito do petróleo, uma mistura entre propano e butano, utilizada em botijões de cozinha, como no simples fato de enchermos um pneu de carro ou bicicleta. Dalton, em seus estudos, percebeu que a pressão que um dos componentes da mistura gasosa exerce é a mesma que esse componente exerceria se fosse o único componente da mistura, e que a pressão total de uma mistura de gases é a soma das pressões parciais de seus componentes, como podemos observar na equação. A pressão total é igual à pressão de um gás A, mais a pressão de um gás B, mais a pressão de um gás C, e consecutivamente, somando N gases distintos. A equação dos gases ideais é: pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura. Como a pressão total é igual ao somatório das duas pressões, neste caso teremos: a pressão do oxigênio é igual ao número de mols de oxigênio vezes a R vezes T sobre V. E a pressão do nitrogênio será igual ao número de mols de nitrogênio vezes R vezes T sobre V. Sendo assim, a equação final para dois gases A e B fica deste modo. A lei de Dalton das pressões parciais também pode ser expressa em termos da fração molar de um gás na mistura. A fração molar de um gás é o número de mols de gás dividido pelo total de mols de gás na mistura. Pegando a equação da pressão parcial do oxigênio e a da pressão total, temos esta equação. Como temos RT e V iguais, podemos cortá-los e assim modificar a equação para esta. Organizando nossa equação e colocando em função da pressão parcial do oxigênio, nós temos esta equação. Os termos em parênteses não é nada mais do que a fração molar. Podemos resumir então nossa equação para: a pressão parcial do oxigênio é igual à pressão total vezes a fração molar do oxigênio. Em termos genéricos, nós teremos essa equação. Pressão parcial de A é igual à pressão total vezes a fração molar de A. Vejamos um exemplo. Um recipiente de 12 litros de gás oxigênio e outro recipiente de 24 litros de gás nitrogênio, ambos a 2 atm e temperatura de 273 Kelvin. Ambos os gases são misturados em um recipiente de 10 litros. A pergunta é: quais são as pressões parciais de nitrogênio e oxigênio na mistura resultante? E qual é a pressão total? Em primeiro lugar, precisamos descobrir a quantidade de mol existente nos recipientes. Para isso, faremos o PV-nRT de cada gás. O valor encontrado para o oxigênio é 1,07 mol. E o valor encontrado para o nitrogênio é 2,14 mol. Descoberta a quantidade de mol, podemos utilizar a fórmula exibida anteriormente. O valor obtido corresponde à pressão total do sistema. Para determinarmos as pressões parciais, devemos utilizar a fórmula da fração molar. Resolvendo as equações, vamos obter 2,4 atm para o oxigênio e 4,79 atm para o nitrogênio. Vejamos agora os conceitos de difusão e efusão. Difusão é a propriedade que todos os gases têm de se misturar espontaneamente com outros gases, resultando em misturas ou soluções homogêneas. Como podemos observar na imagem, temos dois balões contendo gases diferentes.
Ao abrir a válvula que separa esses gases, pode-se visualizar que as moléculas dos dois gases, por apresentarem movimento contínuo e muito rápido, acabam se misturando com grande velocidade, originando uma mistura homogênea. É por isso que conseguimos sentir o cheiro dos perfumes. Algumas de suas moléculas se difundem pelo ar. Efusão é a propriedade que os gases têm de passar através de pequenos orifícios. É comum os pneus dos carros esvaziarem quando se encontram por um longo período sem calibração. Outro fato comum é o esvaziamento dos balões de aniversário com o passar do tempo. Esses fenômenos ocorrem por causa da efusão. As moléculas de um gás escapam do sistema por meio de pequenos orifícios. Estes comportamentos dos gases foram estudados por Thomas Graham, que determinou o fato de que, em condições idênticas, as velocidades de difusão e efusão dos gases são inversamente proporcionais às raízes quadradas de suas densidades absolutas. Assim teremos a seguinte equação: velocidade de A sobre a velocidade de B é igual à raiz quadrada da densidade de B sobre a densidade de A. Como os dois gases se encontram nas mesmas condições de pressão e temperatura, podemos relacionar as velocidades com as massas atômicas. Vejamos um exemplo. Em uma experiência, para determinar a massa molar de um composto X, encontrou-se que a efusão de 25 ml do gás por uma barreira porosa leva 65 segundos. A efusão do mesmo volume de argônio ocorre em 38 segundos, sob as mesmas condições. Qual a massa molar de X? Vamos utilizar a fórmula que relaciona a velocidade com a massa molecular. Em primeiro lugar, vamos anotar os dados fornecidos na questão. Após termos os valores, vamos arrumar nossa fórmula em razão do gás X e do argônio. Substituindo os valores, levando em consideração que o volume é 25 ml e o tempo de cada gás. Rearranjando nossa equação, chegamos a esse ponto. O próximo passo é elevar ao quadrado para eliminarmos a raiz. Feito isto, iremos obter um valor de 117 gramas por mol. Por hoje é só. Obrigado e bons estudos. Não se esqueçam nunca, a química é linda.